Este vídeo é possível graças ao Morning Brew. É 24 de março de 2015, um dia típico no Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Marsella. Às 9 horas, 29 minutos e 40 segundos, o controlador de plantão estabelece uma conexão de rádio com o voo 9525 da Germanwings, que voa de Barcelona para Düsseldorf. Seguindo o procedimento padrão, o comandante é autorizado a voar direto ao ponto IFMARS. O piloto do Airbus A300 e 20211 confirma as instruções do controlador repetindo a autorização. Sua aeronave é direcionada com sucesso. Menos de um minuto depois, o controlador percebe que o voo 9525 mudou a altitude selecionada de 38 mil pés para 100 pés. O piloto automático está ajustado para descer com alto thrust. Em marcha lenta, o avião desacelera e desce. O Centro de Controle de Marsella tenta entrar em contato com o voo 9525, mas ninguém responde. O controlador insiste enquanto o avião desce. Algo está claramente errado. O sistema de defesa aérea francês também tenta contatar a tripulação da Germanwings, sem sucesso. Na base aérea de Orange-Queretade, um caça-militar Mirage decola para interceptar o avião. A aeronave agora está a uma altitude abaixo de 10 mil pés e ainda está descendo. Então, 11 minutos após o último contato por rádio, o voo 9525 desaparece do radar. O voo 9525 da Germanwings colide com a encosta de uma montanha, matando todos a bordo. É uma grande tragédia e ninguém sabe ao certo o que ocorreu. Foi sequestrado? Teve uma pane e caiu? Não. Foi uma pequena, mas crucial falha dos responsáveis que resultou em um dos maiores desastres aéreos de todos os tempos. Mais cedo naquela manhã, o Airbus A300 e 20211 da Germanwings passou por uma verificação pré-voo regular em seu aeroporto de partida, o aeroporto El Prat de Barcelona. O voo estava programado para as 8 horas e 35, mas o avião ficou parado no portão com atraso. Finalmente, após um procedimento rápido de embarque, o piloto levou a aeronave até a pista. No comando estava o capitão Patrick Sondenheimer, de 34 anos, um piloto experiente com 10 anos de carreira e 6.000 horas de voo. Seu copiloto, Andreas Lubitz, de 27 anos que havia ingressado na companhia 18 meses antes, tinha bem menos experiência, com apenas 630 horas de voo. A mesma tripulação fez o voo de ida naquele dia, decolando de Düsseldorf às 6h01 e pousando em Barcelona às 7h57. Após pedir desculpas pelo atraso, o comandante Sondenheimer prometeu aos passageiros do voo 9525 que faria o possível para compensar o tempo perdido. Às 9h no horário de Greenwich, o Airbus A300 e 20211, registrado como Delta Alpha India Papa X-Ray, decolou da pista e subiu sobre a cidade de Barcelona. Após seguir para o norte, o comandante Sondenheimer ajustou o piloto automático para subida e navegação. Às 9h27, o avião atingiu a altitude de cruzeiro de 38 mil pés. A 1h30 do pouso, Sondenheimer pediu ao copiloto que preparasse o trem de pouso e checasse as informações do aeroporto e do tempo em Düsseldorf. Lubitz respondeu com uma resposta curta, mas um tanto misteriosa. Tomara, veremos. Um minuto depois, a tripulação estabeleceu contato com o Centro de Controle de Rota de Marsella e recebeu a rota de voo sobre a França. Eram 9h30 da manhã, o avião estava em sua rota. Então Sondenheimer passou os controles e a comunicação por rádio para Lubitz. Ele saiu da cabine para ir ao banheiro. Menos de meio minuto depois, Lubitz alterou a altitude selecionada na unidade de controle de voo dos atuais 38 mil pés para 100 pés o mínimo possível. O avião começou a descer, mas passageiros e tripulantes, incluindo o piloto, não perceberam. Em Marsella, no entanto, o controlador percebeu. Ele chamou Lubitz, mas não obteve resposta. Um minuto depois, o capitão Sondenheimer estava voltando do banheiro e, ao tentar entrar na cabine, encontrou a porta trancada. O capitão bateu na porta, mas não obteve resposta. Ele tentou digitar o código de emergência no painel da porta, mas estava desativado.
O copiloto havia ativado o bloqueio da porta da cabine no pedestal do cockpit para impedir o acesso. O recurso foi instalado para evitar a entrada de sequestradores na cabine de comando. O comandante Sondenheimer tentou falar com Lubitz pelo interfone, mas não conseguiu. Durante todo esse tempo, o centro de Marsella continuou tentando estabelecer uma conexão de rádio com a tripulação. Lubitz estava em silêncio, mas o controlador ouvia sua respiração. Ele estava consciente, calmo e em completo controle do avião. Ao perceber que o avião descia, o capitão bateu na porta e gritou para Lubitz abrir. Sem resposta do lado de dentro, o capitão Sondenheimer tentou arrombar usando um machado. Ele bateu na porta com toda a força que pôde, mas não conseguiu quebrá-la. Após o 11 de setembro, tornou-se obrigatório instalar portas reforçadas na cabine de comando de todos os aviões. Só era possível entrar na cabine de comando se fosse destrancada por dentro. O capitão, ao tentar arrombar a porta, chamou a atenção dos passageiros com um barulho. Naquele momento, o avião estava a uma altitude de 10.000 pés com os picos das montanhas dos Alpes franceses perigosamente próximos. Houve pânico na cabine e passageiros gritavam de medo. O capitão continuava gritando e batendo na porta, enquanto do lado de dentro da cabine de comando podia-se ouvir uma mensagem de alerta. Terrain, terrain, pull up, pull up. O sinal sonoro aumentava enquanto o avião seguia sem parar rumo às encostas da montanha. O gravador de voo que registrou toda a situação e permitiu a reconstrução desses eventos parou de funcionar às 9h41 da manhã. Às 10h15, o Centro de Controle de Rota de Marsella informou ao Escritório Francês de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil, ou BEA, sobre o acidente do voo 9525. O local do acidente foi localizado a uma altitude de 1.550 metros nas encostas ao sul do pico Tête de Travers, que fica na província de Alpes de Haute-Provence, no sudeste da França. No momento do impacto, o avião estava voando a 700 km por hora, causando a destruição total da aeronave. Os destroços do avião se espalharam por 2 km². No dia seguinte, em 25 de março, helicópteros da Gendarmeria Francesa transportaram 7 investigadores do BEA até o local do acidente. Eles estavam com as equipes de busca e resgate, mas quase nada pôde ser resgatado. O maior dos destroços tinha o tamanho de um carro. Nenhum dos 144 passageiros e 6 membros da tripulação sobreviveu ao acidente. A dimensão da destruição do avião, junto com as condições climáticas e de terreno difíceis no local, levou os investigadores a focar sua busca em encontrar o gravador de voz da cabine, a chamada caixa preta. Com o gravador de voz achado no primeiro dia e o de dados de voo na semana seguinte, os inspetores puderam reconstruir o evento. O BEA incluiu inspetores da Alemanha, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos em sua investigação. Durante a investigação, a Lufthansa, dona da Germanwings, organizou o transporte dos parentes das vítimas ao local do acidente. A Germanwings montou em Marsella um centro de apoio às famílias para ajudar na identificação dos entes queridos e organizar o retorno para casa. Os passageiros a bordo do avião eram cidadãos de 18 países, a maioria vinda da Alemanha e da Espanha. Após um mês de investigação, o BEA preparou o relatório preliminar em 6 de maio de 2015. O relatório concluiu que o copiloto Lubitz derrubou deliberadamente o avião ao configurar os comandos de voo. Além disso, foi confirmado que, durante o voo de ida de Düsseldorf para Barcelona, Lubitz praticou o mesmo procedimento. Enquanto o comandante estava fora da cabine, ele ajustou a altitude para 100 pés e fez com que o controle de tráfego aéreo de Bordeaux o alertasse. Foi uma afirmação chocante. O que leva um piloto, responsável por transportar pessoas com segurança, a cometer um assassinato em massa? Ele era um terrorista? Ele era insano? Lubitz nasceu em 1987 em Neuburg an der Donau, Baviera, mas cresceu em Montabaur, uma pequena cidade no estado da Renânia-Palatinado, no oeste da Alemanha. Quando criança, Andreas Lubitz era quieto e normal. Ele sonhava em se tornar piloto. Aos 14 anos,
Andreas Lubitz ingressou no clube de voo de Westerwald e pilotava planadores. Amigos e colegas de Andreas Lubitz diziam que ele era um piloto dedicado e determinado, definitivamente não o tipo de homem que derrubaria deliberadamente um avião. Aviões e voar eram as paixões de Andreas Lubitz. Para ele, não era apenas um trabalho, era um sonho realizado. Aos 20 anos, Andreas Lubitz se candidatou à Academia de Voo da Lufthansa em Bremen e estava entre os 5% aprovados no programa. No curso na Academia de Bremen, Andreas Lubitz fez uma breve pausa e depois se transferiu para o centro de treinamento da Lufthansa no Arizona, Estados Unidos. Aqui, ele acumulou 100 horas de treinamento de voo. Em 2011, Andreas Lubitz voltou à Alemanha para seguir o treinamento como piloto de jatos. Seu primeiro emprego foi na Lufthansa como comissário de bordo, caminho comum para quem quer ser piloto. Após concluir o treinamento na academia em 2013, Andreas Lubitz entrou na Germanwings e logo virou primeiro oficial. Como copiloto, Andreas Lubitz copilotava voos curtos por toda a Europa Ocidental. No mesmo ano, mudou-se para um apartamento de luxo em Düsseldorf com a namorada. Em 2015, a vida dele seguia um caminho estável. Nada indicava que ele tivesse qualquer tipo de problema. Isso foi até que inspetores da polícia alemã revistaram seu apartamento e a casa da família em Montabaur após o acidente. Ao analisar os documentos e o computador de Lubitz, descobriram que ele guardava um terrível segredo de todos. Investigadores acharam atestados médicos rasgados mostrando que Lubitz tinha um sério problema de saúde que deveria impedi-lo de pilotar. Ele sofria de um transtorno psicossomático e de um transtorno de ansiedade. O copiloto achou que estava perdendo a visão e poderia perder a licença de piloto e o emprego por isso. Porém, entre as dezenas de oftalmologistas que o examinaram, nenhum encontrou problemas em sua visão. Alguns notaram que Lubitz desenvolveu medo obsessivo e transtorno hipocondríaco. Com o tempo, sua saúde mental piorou tanto que ele passou a pensar em suicídio. Meses antes do incidente, o histórico do computador mostrou que ele pesquisou na internet as formas mais eficazes de fazer isso. Na mesma época, Lubitz voltou a procurar médicos particulares por causa de problemas de visão e sono. Um deles o diagnosticou com possível psicose e recomendou tratamento em um hospital psiquiátrico. O médico receitou antidepressivos e medicamentos para ajudar no sono. Lubitz recebeu um atestado médico de 19 dias. Isso foi em 12 de março de 2015, 12 dias antes do acidente. O atestado médico, como vários outros anteriores, nunca foi enviado ao empregador dele. Além disso, nenhum dos médicos informou a Germanwings sobre o agravamento do estado mental de Lubitz. Sabendo disso, pode-se perguntar como um homem com um transtorno psicossomático poderia pilotar um avião. Seus superiores poderiam ter deixado isso passar? Os empregadores se surpreenderam ao descobrirem a doença mental de Andreas Lubitz. Segundo o CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, a empresa desconhecia qualquer problema e nunca foi informada sobre eles. Lubitz foi aprovado em um teste psicológico ao ser contratado e nunca mostrou angústia em voo. Spohr disse, abre aspas, ele estava 100% apto a voar sem restrições. Seu desempenho em voo era perfeito. Não havia nada com que se preocupar. De fato, a Lufthansa nunca foi informada pelos médicos de Lubitz sobre seus problemas de saúde. Apesar da lei permitir que eles informassem o estado do paciente às autoridades, caso colocasse a vida de outras pessoas em risco, eles optaram por seguir a política de confidencialidade. Outro problema era que pilotos europeus só faziam avaliação psiquiátrica no início do treinamento. Depois disso, as inspeções médicas anuais não incluíam testes psiquiátricos completos. No que dizia respeito à Lufthansa, eles não poderiam saber que Lubitz era incapaz de pilotar um avião. Ou talvez eles pudessem. Como mencionado, Lubitz entrou na Academia de Pilotos da Lufthansa em Bremen em 2007. Porém, após poucos meses de treino, ele desistiu e voltou para casa. Por quê? Porque ele foi diagnosticado com um episódio depressivo grave seguido de pensamentos suicidas. Após ser tratado com antidepressivos potentes, o psiquiatra de Lubitz recomendou às autoridades de aviação alemãs que ele retomasse seu treinamento em julho de 2009.
De acordo com ele, abre aspas, o Sr. Lubitz se recuperou completamente, não restou nenhum resquício. O tratamento foi concluído. O que ele manteve em segredo foi que Lubitz continuou usando sua medicação até outubro. As autoridades de aviação permitiram que Lubitz continuasse no programa, mas o submeteram a um exame regular específico. Se o piloto precisasse de tratamento psiquiátrico, teria sido afastado. Em 2010, Andreas Lubitz mentiu sobre problemas psicológicos anteriores ao se candidatar a um treinamento no Arizona. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos descobriu a mentira e fez Andreas Lubitz admitir seu histórico de depressão. No final, ele recebeu permissão para participar do programa e obter sua licença de piloto. Tudo isso foi registrado no histórico pessoal de Andreas Lubitz. Os responsáveis da Lufthansa tinham como saber que ele tinha um histórico de problemas mentais. Senhor, seu funcionário causou a queda de um avião. Por que o senhor não responde perguntas? Além disso, eles tinham que saber e eram obrigados a garantir que ele estava apto para voar. Teria sido possível evitar a tragédia no voo 9525 se as autoridades tivessem prestado atenção. Como forma de compensação, a Lufthansa concordou em pagar às famílias das vítimas 75 mil euros cada, o equivalente a 90 mil dólares, além de 10 mil euros para cada parente próximo de uma vítima como compensação pela dor e sofrimento. Infelizmente, nem a Lufthansa nem a Escola de Aviação do Arizona foram responsabilizadas legalmente pelo desastre. Em resposta à tragédia, o BA recomendou que todos os pilotos das companhias aéreas da União Europeia passem por testes psicológicos rotineiros e aprofundados. A Agência Europeia para a Segurança da Aviação recomendou que as companhias aéreas mantenham sempre 2 tripulantes na cabine de comando durante todo o voo. No entanto, um ano após a tragédia, a recomendação foi retirada. Lufthansa e Germanwings abandonaram a política em 2017